Terminamos então a nossa logo, mas a nossa identidade visual não está acabada, né? Claro, a logo vai ser o norte, que vai dizer as cores, né? Vai dizer como as aplicações podem acontecer na vida real. Só que a gente precisa dar vida justamente a esse material que a gente criou, né? E aí eu selecionei 3 peças que fazem sentido para um restaurante: um avental, um cardápio, tá? E sacolas para justamente carregar a comida para casa, para a gente testar a logo, para ver como ela se comporta nesses casos e ver qual logo, qual versão vai ficar melhor, seja horizontal, seja vertical, né? Seja a versão colorida, seja a versão monocromática, beleza? E para complementar a nossa identidade, né, além das cores, da tipografia, das formas de modo geral da nossa logo, eu achei interessante criar uma padronagem. Porque o que é uma padronagem, né, pessoal? Nada mais é do que um elemento ou alguns elementos que se repetem, né? E justamente eles exploram 2 leis muito importantes da Gestalt, a proximidade e a continuidade. Elas tendem a gerar, com isso, uma direção e principalmente reforçar aquela noção de agrupamento, né? Que é justamente a base toda da Gestalt, o fato do nosso cérebro interpretar formas como um todo, não com as unidades em específico. E aí eu comecei a pensar que formas poderiam fazer parte justamente dessa padronagem, tá? E aí eu comecei por uma forma um pouco menos óbvia, né, que estava em segundo plano na nossa marca, né, que não é tão chamativa, que é a figura da flor de lótus simplificada. E aí eu estudei formas diferentes dela e criei, pessoal, essa padronagem aqui. Então você está vendo que tem ela preenchida com traçado, tem ela só traçado, tem ela original, tem ela orientação para cima, ela refletida para baixo. Enfim, experimentei uma série de organizações aqui. Lembrando que para criar uma padronagem no Illustrator é muito simples, na verdade. Você seleciona o objeto ou o grupo de objetos. Nesse caso aqui eu já vou mostrar rapidinho, daqui a pouquinho quais são. Mas você vem aqui, por exemplo, nesse símbolo aqui, e aí vem Object, Pattern, Make, ou seja, fazer padronagem, né? Clica aqui e aí, pessoal, ele te dá um aviso dizendo que a padronagem nova foi adicionada no seu painel de amostras, né? Repare como ela está aqui com o nome New Pattern, que aqui a gente pode trocar, por exemplo, para Jaipur teste. E aí, pessoal, o que a gente pode editar aqui na padronagem? Repare que o nosso símbolo está envolto aqui de um retângulozinho de linha azul, tá? Então, todos os parâmetros vão ser em relação a ele. O primeiro deles é a organização dessa padronagem aqui, ele está em grid, ou seja, você está vendo que está tudo distribuído direitinho, horizontalmente e verticalmente. Você pode trocar isso, por exemplo, por brick by row, ou seja, tijolo por linha, né, numa tradução livre aqui. Quando eu clico, ó, olha o que ele faz, ele desloca uma das linhas para o lado. E esse deslocamento vai ser definido aqui em brick offset, né, ou seja, o deslocamento do tijolo. Meio significa que metade da forma vai se deslocar para um dos lados. Então, eu posso trocar isso, por exemplo, para um quarto, que o deslocamento vai ser um pouquinho menor, para um terço. Enfim, aí cabe a você ir trabalhando isso. Você pode colocar também brick by column, ou seja, distanciar ele, em vez de ser na horizontal, na vertical. E você ainda pode aproximar esses elementos que estão sendo criados a mais, né, para dentro dessa área interna aqui, definida pela linha azul. Então, se você clicar aqui em Size Tile to Art, o que vai acontecer? Ó, cliquei, ele vai abrir esses 2 controles aqui de H e V, né? Ou seja, de espaço na lateral, o H, e na altura do V. E vamos ver o que acontece. Ó. Se eu diminuir aqui o H, por exemplo, menos 30 pixels, ele vai trazer para dentro. Se eu botar aqui o V para mais 30 pixels, ó, ele vai distanciar verticalmente. E aí você vai experimentando, vai criando a padronagem como for mais interessante para você, tá? E aí, uma vez que a padronagem está criada, você pode clicar aqui fora, ó, a amostra vai estar aqui, e aí toda forma que você criar, por exemplo, vou criar um retângulo aqui, ó, e você escolher a padronagem, vai já ter o preenchimento que você fez, tá? E aí, por exemplo, esse aqui foi o que eu criei, vou dar um duplo clique aqui para vocês e mostrar a unidade, os parâmetros que eu mexi aqui. Lembrando que você pode editar a qualquer momento, né? Que eu fiz, que nem eu mostrei. Você dá o duplo clique e aí você pode, sei lá, se quiser clicar aqui no redimensionamento. Eu vou dar um menos 50 aqui, tá vendo? Se aproximou, beleza? Vou dar um Ctrl Z. Legal. Vou deletar esse aqui. E aí, pessoal, quando eu criei essa padronagem, embora ela tenha ficado até relativamente interessante, eu não achei que ela tinha
ela não fazia uma referência tão legal assim à nossa forma, não estava nem muito parecido, sabe? Não tinha muito a ver com a nossa marca Jaipur. Resolvi dar uma segunda chance à Flor de Lótus, fiz um novo estudo aqui com um formato dela, e aí mais uma vez criei essa padronagem aqui. Vou mostrar para vocês, ó, dar o duplo clique sobre ela. Aqui eu mexi, pessoal, nesse atributo aqui, ó, top in front ou bottom in front, ou seja, no caso, como eu diminuí o espaço lateral e vertical, como o círculo se aproximou, repara, o original era assim, ó, tá vendo? Como eu diminuí isso, menos 2 aqui, menos 60, uma parte ficou em cima da outra. Eu defini aqui que seria a parte de cima na frente. Se eu trocar, ó, bottom in front, agora parece que a padronagem está subindo em vez de estar descendo, tá? Se eu deslocasse mais aqui na lateral, ó, menos 30, por exemplo, eu poderia dizer se vai estar, como está selecionado aqui, a direita na frente ou a esquerda na frente. Ó. Troquei, beleza. Vou dar um Ctrl Z aqui. Legal, só que ainda assim eu também achei que essa não tinha ainda muito a ver com a nossa marca, sabe? Achei o resultado mais interessante do que o primeiro, mas ainda não tinha muito a ver. Aí, por último, resolvi explorar justamente o nosso J personalizado, né, com a figura do pavão, só que sem utilizar a cauda do animal. Então, o que eu fiz? Utilizei o círculo, nézinho, que a gente criou como referência e rebati em 4 pavões, variando em 90 graus, tá? Então, a padronagem tá aqui, duplo clique, ó. Tá vendo como é que ela é? Eu mexi também no espaçamento vertical aqui, o original era assim, resolvi aproximar porque me dava justamente mais noção de proximidade, como diz a Gestalt pra gente, e dá um movimento mais interessante. Repare agora, ó, vou tirar aqui o zoom, como que ela aplicada numa área maior, ó, a gente consegue enxergar um movimento que parece vir da esquerda para a direita. Fica mais interessante, inclusive, também, porque em relação a essa anterior que eu mostrei para vocês, a gente consegue de cara ver que é uma flor aqui, fica uma forma um pouco menos óbvia e eu acho que mais interessante. Aí eu comecei a trazer essa padronagem para dentro das peças. A primeira foi justamente o avental. Eu apliquei na parte superior do avental, só que eu senti que essa parte aqui de baixo estava muito vazia ainda. Por mais que eu tenha trazido aqui, se você reparar, a logo uma parte da logo numa transparência baixa, ainda assim achei muito vazio. Tentei trazer um pouco da noção da complementação que a Gestalt fala, né? Você, por uma parte, consegue enxergar o todo, mas ainda assim não estava muito satisfeito com esse resultado. Testei o contrário, inverti, coloquei a padronagem embaixo, tá? E em cima deixei um reforço da nossa identidade com essa parte do avental em vermelho. E aí, pessoal, o importante aqui da gente ter duas versões de logo, tá vendo? Repara, essa versão aqui parece aplicado, o resultado legal. Lembrando que a gente está trabalhando dentro do Photoshop agora, né? Essa aplicação é um objeto inteligente, então vou dar um duplo clique aqui nele, vou abrir justamente o que eu apliquei, né? Aqui a logo, aqui a padronagem, tá? E aí, pessoal, ó, vou desligar aqui a logo versão vertical, chamar a versão horizontal que eu trouxe, tá? Vou dar um Ctrl S, salvou, beleza, alterou agora no avental. Repara como a gente perde a importância da logo, porque esse espaço era muito mais verticalizado, ou melhor, é muito mais verticalizado do que horizontal. E aí, ainda fico com uma área branca muito grande, tá vendo? Aqui, claro, é um respiro da arte, mas não precisa ser um respiro que chegue a incomodar, que chegue a se sobressair sobre a logo. Então, ó, vou voltar aqui no objeto inteligente, desligar, chamar de novo a logo vertical, dar o Ctrl S e agora sim, tá vendo? Fica uma versão mais bem acabada, a gente tem um resultado mais visualmente interessante e que, claro, chama atenção, né? Mostra a nossa logo, fecha o material bem, porque a padronagem aqui, ela dá justamente a indicação da nossa identidade. A gente reforça a nossa identidade sem precisar colocar uma logo enorme aqui, beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fica por aqui essa simulação do avental. A gente vai ver as próximas nas aulas seguintes, beleza?